Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Respeito à Geografia Concursos. Eu sou o professor Éder e nós iremos tratar a respeito da geografia para a prova da SpaceX. Muitos me conhecem e sabem que eu tenho um canal com este nome, só que voltado para as questões da geopolítica. Este canal é para que nós falemos a respeito de questões de ciências humanas para as provas de maneira geral. E no vídeo de hoje, então, nós iremos tratar a respeito do estudo de geografia para a gloriosa SpaceX, assim chamada, aquela onde os portões o aguarda rumo à boina azul. Antes de avançar, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva nesse canal e, claro, divulgue a todas aquelas pessoas que você sabe que gosta de geografia, de ciências humanas como um todo e, claro, irá prestar a prova não de geografia, mas sim da SpaceX nesse ano agora nosso de 2025. E aí alguém pergunta como estudar geografia, o que é geografia? Geografia é mapa, geografia é geopolítica. Calma. A geografia, nós podemos dizer que tem três grandes ramos. Então, os ramos da geografia seriam os ramos da geografia, conforme está bem definido nos livros indicados pelo edital, no nosso material de estudos, o nosso curso focado específico para a SpaceX, bem como também nós podemos observar no próprio edital. A geografia, então, pode ser pensada através da geografia física e também da geografia humana e, por fim, a questão da geopolítica. Aliás, na descrição do nosso vídeo, nós temos os links indicando aí os nossos cursos que você pode comprar para a SpaceX, seja específico de geografia, seja também um curso com todas as matérias do Teorema Militar, o grandioso Teorema Militar, do qual eu faço parte desde 2020, quando nós estamos aí ajudando centenas de pessoas todos os anos serem aprovadas nas mais variadas provas de concursos militares, tudo bem? Então, a geografia, voltando aqui, diz respeito, conforme vemos, três grandes ramos: a questão da geografia física, a questão da geografia humana e a questão da geografia política, ou no caso aí, a tal da geopolítica. E os alunos têm uma grande preocupação: não, mas como que eu estudo a questão da geopolítica, porque geografia é só geopolítica? Não, não é verdade. A nossa prova de geografia tem muitas questões de geopolítica, porém, não significa que só tem geopolítica na nossa prova. Muitas vezes o aluno vê uma questão sobre geografia humana, de população ou de transportes, e ele acaba achando que a prova envolve só geopolítica, quando na verdade é o assunto de geografia humana, que ele tem que ficar atento também. Todas as nossas provas, a metade das questões envolve geografia física quase. Podem fazer as últimas provas e perceber que, na média, a metade da prova diz respeito aos temas da geografia física. Tá, quais que são os temas de geografia física? Vejam vocês. A geografia física envolve, conforme sabemos, a cartografia, ou seja, aquela parte inicial da geografia que trata dos mapas. Além disso, a geologia, bem como também o estudo de relevo. Todas as provas cobrem este assunto aqui, ó, cartografia e relevo. Aliás, tem prova recente onde houve duas questões de cartografia na mesma prova. Então, fiquemos atentos. Cartografia, geologia e relevo. Na sequência, o conteúdo de clima e também um conteúdo de vegetação. Estes temas têm que ser estudados porque sempre estão presentes na nossa prova, bem como também a questão da hidrografia. Se você estudar esses temas, você certamente vai garantir parte importante do conteúdo que é cobrado na sua prova. Então, não negligencie. Estude, aliás, na sequência: cartografia, lista de exercícios, cartografia, lista de exercícios, geologia, lista de exercícios, relevo, etc. Como está no nosso curso. Nós temos lá cartografia. Além da aula, você tem o material teórico e tem também a lista de exercícios e a resolução. Então, se você seguir este passo e passo, você certamente vai conseguir acertar as questões na sua prova. Então não fuja disso. Estude nessa sequência: cartografia, geologia, clima, vegetação, hidrografia. Isto aqui corresponde a 50% da prova. Pode pegar as últimas provas e
e conferir. Geografia humana, tá? O que diz respeito à geografia humana? São 5 grandes temas também. Demografia, população, por exemplo. Este assunto está presente em todas as provas, sem exceção. Todas as provas cobram população. Todas. Se a prova fosse amanhã, e talvez você esteja até assistindo a prova num dia anterior, assistindo ao vídeo num dia anterior da prova, não é? E aí o aluno, professor, o que eu estudo? Amanhã é a prova, eu quero estudar agora, não é? Antes da prova, vamos supor ali, uma sexta-feira, o que eu vou estudar? População e cartografia, que são os temas que mais aparecem na nossa prova, então não dá para negligenciar. Na sequência, vem, dentro da geografia humana, o assunto que se refere lá a migrações. Quem é meu aluno sabe que eu sempre falo disso para o aluno, para ele estudar esses assuntos. Os alunos os quais eu vi receberem a boina azul, meus alunos e assim por diante, estudaram essa sequência porque eu disse a eles, faça o estudo assim que você conseguirá ir bem na sua prova. Depois de migrações, nós temos o assunto de urbanização, depois indústria e, por fim, o assunto de agricultura. Estes outros grandes 5 nomes da geografia. No caso aqui, estes temas, vamos lá, se referem à geografia humana. Estas questões caem na nossa prova de maneira bastante reiteradas, estes temas, migrações, urbanização, indústria, etc, tá bom? Muitas vezes estes temas aqui são tratados por aí como sendo assuntos da chamada geografia econômica, tá? Então é comum aparecer estes nomes como sendo nomes da chamada, reitero, geografia econômica, mas se referem a assuntos da geografia humana, até porque a geoeconomia, o assunto da geografia econômica, diz respeito a um tema, um subtema aí do ramo da geografia humana, tá? Outros assuntos que sempre vão aparecer também envolvem os temas de fontes de energia. Os assuntos de temas de energia envolvem temas que são da geologia, são do assunto de geologia, mas também ligado à questão da economia, por exemplo, ou mesmo ainda ligado à geopolítica. A distribuição geográfica dos países onde há muito petróleo, por exemplo, ou as discussões ambientais que diz respeito à geopolítica do meio ambiente, enfim, diz respeito à fonte de energia, ou seja, é um assunto que está tanto lá quanto cá, tanto na geografia humana, quanto, aliás, na geografia física, quanto na geografia política, enfim. Outro assunto também importante é o assunto que se refere aos solos. É um assunto que cai menos na nossa prova, na prova da SPSEX, mas a gente também precisa estudá-lo. Só que é um assunto que aparece em menor quantidade, tá? E outro assunto ainda por fim é o assunto de transporte, que a gente pode tanto pensar a questão dos transportes na geografia física, quando a gente pensa a hidrografia, os rios, enfim, o uso do rio no que se refere a tanto a energia, a usina hidroelétrica, bem como também nas hidrovias, tá certo? E o transporte se refere, portanto, à conexão e à infraestrutura para ligar espaços urbanos, espaços produtivos, então a geografia humana. É assunto que também aparece, só que estes dois, transportes e solos, aparecem nas últimas provas em muito menor quantidade, mas tem que estudar também. Por fim, a temida geopolítica. Eu sempre sugiro aos alunos que estudem a Guerra Fria. A compreensão do que ocorre no mundo hoje tem tudo a ver com o desdobramento da Guerra Fria, como foi a Guerra Fria, como acabou a Guerra Fria e assim por diante, tá? Além disso, tem que estudar a geopolítica dos Estados Unidos, a geopolítica da China, a geopolítica da Rússia, Oriente Médio. Eu sou apaixonado nesse tema, só que é um assunto que cai menos, tudo bem? Pelo menos até então. É um assunto que esteve menos presente na prova, não significa que não possa cair, tá? Então esses temas, se você estudar nessa sequência também, Guerra Fria, Estados Unidos, China, Rússia, enfim, dê uma olhada, não dá para descartar estes assuntos, bem como blocos econômicos. Em especial, 2 blocos econômicos aparecem na nossa prova. É o caso do Mercosul e também da União Europeia, que reiteradamente estão presentes na nossa prova, tá bom? Pessoal, então aqui ó, uma sequência de temas a serem estudados. Geografia física, humana e geopolítica. Tudo desenhado para você cumprir o seu cronograma de estudos, eventualmente aí o seu projeto de estudo, melhor dizendo, tá? Para você gabaritar as questões de geografia. Aí o aluno pergunta, nossa, mas qual livro eu uso? Aqui ó,
Qualquer um dos dois do edital. Qualquer um dos dois do edital. Sugeridos no nosso edital, vale a pena você consultar. Tanto do Maioli, que é de 2012, como o do Eustáquio, de 2018. Tá? Perceba que nenhum dos dois estão atualizados agora em 2025, quando gravo este vídeo. De qualquer maneira, estes livros atendem bem à teoria da geopolítica, inquestionavelmente, o Maioli, o professor Eustáquio, que foi meu professor na universidade, enfim, vale a pena estudar qualquer um dos dois. E por fim, você pode também estudar através do nosso material. Reitero, o link está na descrição do nosso vídeo. Dê uma olhada, vem estudar com a gente, venha gabaritar a geografia na prova da SpaceX. No mais é isso. Se você chegou até aqui, agradeço a sua presença, reitero a você que deixa o like, se inscreva, divulgue o nosso conteúdo das pessoas que gostam de geografia e, claro, aqueles todos que vão prestar as provas militares que nós iremos tratar no nosso canal dos vários assuntos focados nas provas militares. Bons estudos e até mais. Respeita a geografia. Tchau, pessoal.